Olá pessoal, vamos lá, né, para mais uma videoaula da nossa disciplina de Química Geral 1. Hoje nós vamos encerrar, tá, essa parte de sólidos. Nós vamos apenas discutir um pouco, tá, algumas questões que estão faltando, né, de sólidos iônicos e sólidos moleculares. E a gente encerra, tá? No material vocês vão ver que tem mais conteúdos a respeito de sólidos. Nós não vamos abordar, tá, eles dentro da nossa disciplina, visto que vocês vão ver esse conteúdo futuramente, tá, em outras disciplinas. Então, para não encher, né, porque senão seria mais uma videoaula. E aí eu acho que, né, 4 videoaulas já é o suficiente para essa semana. Então, para a gente poder encerrar, né, aqui a nossa semana, né, o conteúdo de sólidos, vamos dar continuidade aqui e nós vamos discutir então hoje um pouquinho sobre sólidos iônicos, tá? Nós já conversamos um pouco, na verdade, né? Quando a gente discutiu lá ligações iônicas, nós chegamos a falar, né, um pouquinho sobre sólidos iônicos. Então, tem algumas coisas que não é novidade para vocês, né? Então, os sólidos iônicos, lógico, são formados aí por, né, cátions e ânions, né? Então, não vão ter cátions e ânions aí interagindo por ligações iônicas, o que vai ser responsável então por formar essa rede cristalina, né, esse sólido, né, essa estrutura cristalina. E devido à sua intensidade dessas interações, assim como a ligação metálica, por isso então que os compostos iônicos vão tender a ser sólidos, né, em condições ambientais, né, nossas condições normais de temperatura e pressão. Não condições normais, mas condições ambientais, né, de condições normais de temperatura e pressão, isso mesmo, condições padrões é que é 0 graus Celsius. Às vezes eu confundo isso aí. Né, então, vão tender a ser sólidos devido justamente a essa intensidade dessas interações, né, entre um cátion e um ânion. Então a força, né, da ligação vai aumentar, lógico, a carga desses íons, né? Se a intensidade dessas ligações químicas, elas vão ser proporcionais aí ao produto, né, dessas cargas, dividido pela distância entre elas, né, pela distância que separa essas cargas. Então, conforme eu aumento essas cargas, eu vou aumentar essa energia que mantém elas presas umas às outras, e, né, então conforme eu aumento a carga, eu vou aumentar também a interação. E se eu aumento essa interação, eu aumento algumas propriedades, né, como por exemplo o ponto de fusão. Então a temperatura de fusão também vai aumentar conforme eu aumento, né, a intensidade dessas cargas, né? Então um composto aí, como um íon, um composto iônico que tem uma carga positiva, vai ter uma intensidade de interação menor do que um composto em que o íon tem duas cargas positivas ou negativa. As interações também vão aumentar com a diminuição do raio, né? Então, se eu diminuo a distância entre esses meus íons, né, eu também vou aumentar essa energia potencial que mantém esses íons unidos, né? Então, quanto menor for, né, a minha carga, meu íon positivo e meu íon negativo, mais intensa vai ser a interação intermolecular. É resultante da nossa energia reticular, né, que é aquela discussão que nós já discutimos lá nas ligações iônicas, né? Se você não está lembrado, qualquer coisa volta lá no vídeo, né, reassiste, em que a gente explica, né, o que é essa energia reticular, né, e como que ela então vai contribuir, né, para a intensidade dessas ligações iônicas. Como as cargas, tá, no caso do meu composto iônico, estão localizadas, né, então por exemplo, eu tenho um composto carga negativa, mas os elétrons estão localizados no meu íon negativo. Diferente dos compostos metálicos, que os meus elétrons eram considerados elétrons deslocalizados, né? Ou seja, meus elétrons estavam sobre todo meu sólido metálico ali, tá? No caso do composto iônico, não, os elétrons são localizados ali no íon negativo. Sendo assim, tá, os meus compostos iônicos, meus sólidos, né, sólidos iônicos, vão tender a ser isolantes elétricos, tá? Então, o sólido iônico ele tende a não conduzir corrente elétrica. O composto iônico dissolvido em água aí passa a conduzir. São situações diferentes, tá? E eles tendem a ser quebradiços, né? O fato de eles serem quebradiços tem a ver justamente porque quando a gente desloca, né, se eu realizo uma força sobre uma camada, né, desses íons aqui, então vamos supor que eu exerço uma força aqui,
e eu desloco essas camadas de íons, né, um pouquinho aqui para a direita. Então eu acabo colocando negativo com negativo e positivo por positivo, o que vai causar uma energia de repulsão. E isso então é o que é responsável por essa característica quebradiça dos meus compostos iônicos. Aqui na tabelinha, nessa tabela aqui embaixo, mostra um pouco, tá, sobre essa relação de tamanho, né, da distância aqui, né, entre os cátions e ânions com a energia reticular e assim consequentemente o ponto de fusão. Então repare, né, que aqui eu aumento o meu raio, né, aqui é o iodeto, né, de rubídio. São dois átomos grandes, né, então vão formar íons grandes. Então conforme eu aumento aqui o meu raio, né, a distância entre o cátion e o ânion, vai aumentar, vai diminuir, né, a minha energia reticular e consequentemente diminui o ponto de fusão, né, ou seja, diminui aqui a energia de interação entre esses dois íons, né? Então a interação entre o íon de rubídio e o iodeto é menor, é menos intensa do que a interação entre o íon de lítio e o íon fluoreto, que são bem menores. Assim como os sólidos metálicos, né, os compostos iônicos também vão sofrer um sistema de empacotamento, né? Então a formação dos sólidos vai seguir uma ideia semelhante à dos sólidos metálicos, tá? A questão de empacotamento. Os sólidos iônicos vão tender a ter um empacotamento denso, né? O que esse a ciência central chama de empacotamento denso, mas que outros materiais vai chamar de empacotamento compacto. Podendo aí variar um pouquinho, né, dentro das estruturas cristalinas. Aqui são alguns exemplos, né, então, de algumas estruturas de células unitárias, né, que são comuns em compostos iônicos. É claro que essa estrutura, né, que vai ser assumida pelo composto iônico vai depender, né, do tamanho desses íons e da proporção, né, entre os íons também, né, se eu tenho um íon positivo para um íon negativo, ou se é dois íons negativos para cada positivo, né, então a estequiometria, né, entre os íons presentes no meu composto vai interferir na estrutura, né, de empacotamento do meu composto, também no estado sólido. Aqui são alguns exemplos em que segue uma estequiometria de 1 para 1, né? Então, o cloreto de césio eu tenho um cloreto, né, para um íon de césio, cloreto de sódio eu tenho um cloreto para um íon de sódio, e o sulfeto de zinco eu tenho um íon sulfeto para um íon de zinco. E mesmo assim eles vão poder assumir estruturas diferentes, porque aqui eu vou estar variando o raio, né, dos meus compostos iônicos. Repare que aqui apesar daqui eu ter o cloreto, né, que tem o íon cloreto aqui e o íon cloreto aqui, mas aqui eu tenho o íon de césio, que tem um raio muito maior do que o íon de sódio, né, então a distância relativa entre eles, né, vai ser menor do que o cloreto de césio, e o sulfeto de zinco vai ser menor ainda, né, porque aqui eu tenho o íon sulfeto, que é um pouco menor do que o íon cloreto, e o íon de zinco também, que é menor do que o íon de sódio. Tá? Então aqui eu tenho uma variação aqui, né, da distância entre esses meus íons, tá? O que a gente pode chamar de tamanho relativo dos íons, né? Aqui então a gente pode reparar que o cloreto de césio assume uma estrutura cúbica primitiva, em que eu vou ter um íon de césio no centro do meu cubo. Um detalhe, repare que aqui na hora que a gente for classificar, né, a célula unitária, né, qual tipo de estrutura de empacotamento dos compostos iônicos, a gente analisa sempre íons de mesma carga, né? Ou seja, o mesmo íon. Então, por exemplo, a estrutura cúbica primitiva é considerando os íons cloretos, que estão aqui, né? Então, considerando esse íon cloreto aqui, esse outro aqui, né? Forma um cubo. O íon de césio está ali no meio do cubo, mas então isso aqui não é uma estrutura cúbica de corpo centrado, né? Na estrutura cúbica primitiva, porque eu não considero o íon de césio para classificar a minha estrutura, tá? Eu só considero os íons, né? Os íons iguais, né? Aqueles do mesmo elemento químico. Já o cloreto de sódio, né? Como ele tem um tamanho menor, né? Então a distância entre os íons aqui é menor do que do cloreto de césio, eles já vão ter aqui mais espaço, né? Para os íons cloretos poder se compactar. De forma que a gente vai ter aqui uma estrutura cúbica de face centrada, né? Então eu tenho aqui íons cloretos nos vértices do meu cubo,
e íons cloreto nas faces do meu cubo também, né? Então imagina que aqui tem um cubo, né? Esse cubo está indo aqui assim, ó. Aqui eu tenho um íon cloreto nessa face. Aqui eu tenho outra face do meu cubo. Aqui eu tenho outro cloreto nessa face. Aqui uma face. E aqui o cloreto nessa face, né? E aí eu não tenho o cloreto, igual eu falei, né? Eu não utilizo o íon de sódio nessa classificação. Ah, mas ao invés de olhar o íon de cloreto, eu posso olhar o íon de sódio? Pode. Aí você vai ter a mesma estrutura, né? Se a gente considerar aqui apenas os íons de sódio, na hora de classificar o meu sólido, né, minha estrutura cristalina, dá também, né? Não precisa ser necessariamente um íon negativo. Então eu teria um íon de sódio aqui, outro íon de sódio aqui, não é isso? Aqui eu teria um íon de sódio aqui, aqui teria um outro ânion e aqui um outro sódio, tá? Então ficaria aqui, ó, daqui até aqui, daqui viraria até aqui um outro sódio que, né, finalizaria aqui, ó. Tá? De forma que eu teria um sódio aqui no meio, né? Porque eu tenho aqui, tá? Aqui é difícil a gente desenhar, né? Porque por causa do plano, né? Da forma que está desenhado aqui. Mas de forma assim, eu consigo, né? A gente pode também, lógico, desenhar. Tá. O meu erro aqui foi porque eu esqueci de saltar um, né? Na verdade, aqui a minha face do meu cubo eu teria que vir até aqui sim, mais ou menos, né? E faria que sim, tá? Por quê? Porque eu tenho que ter um sódio aqui, né? No meio da minha aresta. No meio da minha aresta não, no meio da face. Não, então tá certo. Eu aqui na hora de desenhar aqui tô fazendo confusão, pessoal. Pera aí. Tá, mas enfim. Então assim, a estrutura, ela também é possível considerando só os íons positivos, né? Então tem aqui um cátion aqui. Outro cátion tá aqui. O outro estaria aqui. O outro aqui, né? E aí fecharia aqui minha face. Tá? Faria isso aqui, né? Esse quadrado aqui, ó. E aí eu tenho esse cátion aqui na face dessa face. Aqui era possível fazer a mesma coisa, né? Aqui viria até aqui, que teria um cátion aqui embaixo. Aqui viria aqui, que teria outro cátion aqui. E aqui subiria. E aqui teria um cátion, né? Ao lado desse íon negativo aqui, ó. Então ficaria nessa face. Aqui fecharia aqui, que fecharia aqui. Aqui esse que está nessa face aqui. Tá? Então repare que eu teria a mesma estrutura, né? Então não faz diferença qual íon que eu estou analisando, né? Mas é possível, né? Enfim. Já o sulfeto de zinco, repare que apesar dele ter também uma estrutura de cubo de face centrada, né? Porque eu tenho aqui a minha face, ó, considerando os íons sulfetos, e aqui o meu íon sulfeto bem na face. E o mesmo acontece, né? Assim, igual foi o do cloreto de sódio. A diferença entre essas duas estruturas é que, se a gente observar aqui o sistema de comportamento do cloreto de sódio, vai haver vai intercalar, né, meus íons positivo e negativo vão intercalar ao longo da aresta, né? Então tem aqui uma aresta aqui, aí nessa aresta eu tenho negativo, positivo, negativo. Na mesma aresta, né? na mesma dimensão aqui, no mesmo plano aqui. Quando eu considero dentro do sulfeto de zinco, essa intercalação, nem sei se existe isso, o revezamento, né, entre as cargas positivas e negativas não se dão numa mesma aresta. Eu tenho um sulfeto aqui e outro sulfeto nessa aresta. Nesse vértice, né, nessa aresta eu não tenho nenhum íon, né? Então repare que no caso do sulfeto de zinco, né, as cargas elas vão variar, né, intercalar na diagonal, né, e não na aresta igual é o cloreto de sódio. Então o cloreto de sódio intercala na aresta, o sulfeto de zinco intercala na diagonal. Aqui tem uma figura que vai demonstrar isso um pouco, às vezes vai ficar um pouco mais visível, que é essa aqui. Então aqui eu tenho o cloreto de césio, repare que eu tenho aqui os cloretos, o césio no meio. Aqui é o cloreto de sódio, então forma o cubo, e no meio do cubo uma face, né? No meio de cada face um outro íon. Aqui é o sulfeto de zinco, né? Então repare que aqui eu tenho sulfeto, 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 sulfeto. Então, eu não tenho na minha aresta o meu íon de zinco. Meu íon de zinco está aqui, ó, escondido ali, né? Então, ou seja, aqui eu tenho outro. Então, ou seja, é como se eles variassem, né, dentro de uma diagonal, né? Então tem que o sulfeto siga uma diagonal, tem o zinco. Se eu continuasse seguindo aqui, né, eu teria uma outra diagonal aqui, eu teria um outro sulfeto,
né? E aí um outro zinco e um outro sulfeto. Eu vou colocar aqui. Então aqui é o meu sulfeto, zinco, sulfeto, zinco e assim por diante, né? Tá, então eu teria aqui, por exemplo, né? Tem aqui esse sulfeto, eu teria um zinco aqui, outro sulfeto, outro zinco e assim por diante. Então a intercalação é diferente, tá? Justamente devido ao tamanho deles, né? O tamanho desses íons aqui. Porque vamos lembrar que íons de cargas opostas vão tender a ficar o mais próximo possível, mas íons de cargas iguais vão tender a ficar mais distantes possível um do outro. Então não adianta muito diminuir o tamanho dos meus íons negativos, de forma que poderia ficar mais próximo do meu íon positivo, mas ao aproximar um íon negativo de um positivo, eu estou aproximando também os íons positivos vizinho a ele, né? Então os íons positivos também vão se aproximar. Então por isso que eles vão ter que se empacotar de uma forma que essa energia de atração e repulsão fiquem em equilíbrio. E aí são essas estruturas assumidas para que esse equilíbrio seja atingido. Aqui é um cubo certinho. Aqui ele está mostrando que como se fosse o interstício, né, que é formado entre os íons negativo, mantendo o íon positivo centralizado, é um interstício em forma de octaedro, né? Então aqui eu tenho um octaedro aqui ao redor desse meu íon positivo no meio. Aqui está mostrando que o interstício formado aqui no caso do sulfeto de zinco é em formato de tetraédrico. Então eu tenho um tetraedro aqui, né, ao redor do meu íon de zinco. Então cada íon de zinco está interagindo, vamos falar assim, né, mais diretamente com 4 íons negativos. Isso faz com que altere, então, repare, o número de coordenação. Assim como nós discutimos lá nos compostos metálicos, o número de coordenação é o número de vizinhos que cada átomo tem. Nós vimos que lá nos compostos metálicos, quando a gente tem um sistema de empacotamento compacto ou empacotamento denso, o número de coordenação normalmente é 12. Isso era como uma regra, independente do tamanho do meu átomo metálico. Já aqui para o composto iônico, já não vai ter essa mesma regra, né? Além dos empacotamentos ser diferente, o tamanho desses íons também vai interferir. Então, quando eu pego, por exemplo, né, o cloreto de césio, eu tenho aqui que cada um desses íons vão ter 8 vizinhos, né? Então eu vou ter um número de coordenação igual a 8. Se a gente olhar esse césio que está aqui no meio, né, eu tenho então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 íons de césio, íons de cloretos interagindo com ele. Então um número de coordenação igual a 8. O mesmo vai acontecer com esse cloreto, né? Esse cloreto aqui também vai interagir com 8 íons de césio, né? Eu vou ter para cá, vou ter outro para cá, né, saindo aqui do plano. Eu tenho aqui, né, outro aqui para cá que vai entrar no plano, outro aqui saindo, outro aqui entrando no plano, outro saindo, outro entrando no plano, outro saindo, né? Então, tudo esse césio aqui, cada um desses césios vai estar no meio de outro cubo, né? Então, não tá muito bonitinho, mas como se fosse isso, né? Então, por isso que tá? Então, o número de coordenação tudo aqui é 8. Aqui no caso do cloreto de sódio, a gente repara também que vai ser um número de coordenações iguais, né? Cada íon aqui vai ter um número de coordenação igual a 6, tá? Né? Então, cada um desses íons vai estar interagindo com outros 6 vizinhos a ele, né? Outros 6 íons de cargas opostas. E já no caso do sulfeto de zinco, o número de coordenação vai ser igual a 4. É até mais fácil a gente considerar o zinco, né, como referência. O zinco, se ele está no centro de um tetraedro, né, vamos lembrar que um tetraedro ele é mais ou menos esse aqui, né? Então tem um átomo aqui no meio, e aí o tetraedro ele tem... aqui não vai ficar tão bonitinho, né, minha figura, mas ele vai ter aqui 1, 2, 3, 4 vértices. Né? Então, esse meu átomo central está interagindo com esses 4 íons que estão nesses vértices, né, desse tetraedro. Tá? Então, por isso que eu vou ter número de coordenação igual a 4. Aqui nós vamos ter uma variação do número de coordenação em função da variação de carga. Né? Aqui eu tenho o meu íon fluoreto. Que é uma carga negativa, com o íon de sódio, que é mais um. Essa estrutura nós já vimos, né? A estrutura chamada de estrutura salgema, né? Ou estrutura cúbica, né? De face centrada, que a gente acabou de discutir.
Mas aqui, por exemplo, já tem o íon fluoreto interagindo com o íon magnésio, que é 2+. E aqui o fluoreto com o íon escândio, que é 3+. Então repare que a carga também interfere nessa estrutura, né? Aqui eu tenho então a estrutura, né, de sal-gema. Aqui já no fluoreto de magnésio, repare que eu vou ter uma estrutura diferente, né? Em que eu tenho aqui, ó, você vê, íons fluoretos relativamente próximos um do outro, né? Por quê? Porque eu tenho que ter 2 íons fluoretos para cada íon magnésio, né? Então esse íon magnésio, deixa eu pegar um aqui. Esse íon magnésio aqui, por exemplo, ele tem que estar interagindo diretamente com o verso, é muito ruim. A gente tem que pegar uns assim do meio, né? Ele tem que estar interagindo pelo menos com 2 fluoretos, né? Então eu tenho que ter 2 fluoretos para cada um íon de magnésio. Nesse aqui eu tenho que ter 3 íons fluoretos para cada íon de escândio, né? Então a gente analisa que o íon de escândio está aqui, ó, no meio, né? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 íons fluoretos ao redor. Mas não são 3 para cada um? Sim, mas lembre que esses íons, né, estão sendo compartilhados com outros íons, tá? Então também estão interagindo com outros aqui. Então se a gente pegar esses 6 e dividir por 2, porque vai estar interagindo com pelo menos 2 íons aqui, 6 dividido por 2 dá 3, né? Então, ou seja, eu tenho na conta final ali, vou ter 3 fluoretos para cada escândio. Por fim, né, caminhando por último, já para finalização, os sólidos moleculares, né? Os sólidos moleculares vão ser definidos aí pelas interações intermoleculares presentes, né? Então, quanto mais intensa for essa interação intermolecular, mais intensa vai ser a ligação, né? A interação entre eles. Vale ressaltar que as interações intermoleculares são muito menos intensas, né? São muito mais fracas do que ligações iônicas e ligações metálicas. Por isso os compostos moleculares vão tender a ser gasosos, né? E os seus pontos de fusão vão ser extremamente baixos, né? Os pontos de fusão tendem a ser a menor, né, do que 200 graus Celsius, né? Tendem a ser valores extremamente baixos quando comparados com compostos iônicos ou metálicos. Por isso eles vão ser sólidos macios, né, baixos pontos de fusão. E é claro que a geometria também dessa molécula vai interferir nesse empacotamento. A questão aqui da interação, tá? Nós já discutimos interações intermoleculares lá em líquidos, né? Então lá nós discutimos a diferença de intensidade, né, entre uma interação e outra. Então apliquem aqui, é a mesma aplicação, né? A diferença é que, como esses compostos são sólidos, então já parte do pressuposto que há uma interação ali mais intensa, né? A intensidade dessas interações, né, quando eu tenho um sólido é mais intensa do que quando eu tenho um líquido, nas mesmas condições de temperatura e pressão, né, claro. E além disso, além da interação, vai depender também da geometria da minha molécula. A gente analisa que o benzeno, por exemplo, é uma molécula plana, enquanto o tolueno é uma molécula ramificada, né, e não plana. E observe, então, uma molécula plana tem um ponto de fusão de 5 graus Celsius, enquanto o tolueno, o ponto de fusão é menos 95 graus Celsius. Ou seja, a interação aqui do meu benzeno é mais intensa do que o do meu tolueno, porque pelo simples fato dele ser uma molécula plana, né? Então, a interação dele com uma outra molécula é mais intensa e o empacotamento entre elas vai ser mais fácil, né, de acontecer do que o tolueno, que eu tenho ali aquela ramificação. Então essa ramificação aqui ela torna o empacotamento não tão favorável para o estado sólido. Por isso que o ponto de fusão dela é um pouco menor, né? Porque a interação entre as suas moléculas vai ser menos intensa. O que não acontece no caso de ebulição, no estado líquido, né? Repare que no estado líquido já inverte. O tolueno tem um ponto de ebulição maior do que o ponto de ebulição do benzeno, justamente porque ele tem mais elétrons. Então as forças de dispersão do tolueno vão ser maior do que a do benzeno. No entanto, aqui no líquido eu não vou ter a questão do empacotamento, né? Dessa questão dele ser ramificada, tá? No caso do benzeno, mesmo ele tendo menos elétrons, né? E a interação intermolecular entre benzeno e benzeno ser menos intensa do que o tolueno, mas como ele é uma molécula plana, as suas interações vão ser melhores, né? Então o empacotamento da sua molécula é mais favorável, por isso que o ponto de fusão é maior. E do outro lado aqui o fenol tem uma hidroxila aqui, né, que vai possibilitar fazer ligações de hidrogênio
Por isso que as suas interações são mais intensas, né? Ponto de fusão 43, né? Bem maior do que as outras. Ebulição 182, também bem maior, tá? Então tem que analisar não só as interações, mas também a geometria da minha molécula, né? Para tentar analisar ali o empacotamento delas. E por fim, os sólidos da de rede covalente, que são aqueles sólidos formados por ametais unidos por ligações covalentes. Nesse caso, é só ressaltando, né, que essas ligações são ligações covalentes. Então é claro que essas interações mais intensa, né, que eu colocar um maior só, mais intensa do que as interações lá dos sólidos chamados, né, de sólidos moleculares. Porque aqui eu tenho uma ligação covalente unindo todos os átomos presentes nesse meu sólido. Aqui no sólido molecular não, vou lembrar que eu tinha ligação covalente e interações intermoleculares, que são muito mais fracas. Como aqui então eu tenho ligações mais resistentes, né, são ligações covalentes, então é lógico que os sólidos de rede covalente vão tender a ter também, né, maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Nossa senhora. Aí, pessoal, por hoje é isso, tá? Por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco, né, sobre os sólidos. E qualquer coisa a gente tira dúvida no nosso atendimento. Beleza? Até o próximo vídeo.